Paz, queria saudar assim aquela igreja abençoada lá de Tapes, aqueles irmãos preciosos que têm servido ao Senhor naquela cidade. Quero compartilhar com vocês, querido, uma palavra de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, sabe, foi um dos líderes da igreja em Jerusalém depois da morte de Jesus. E Tiago tem uma característica, amados, ele é muito direto, sabe, ele não tem muitos rodeios, as suas palavras são diretas, sabe? E eu quero falar assim sobre Tiago capítulo 1, versículo 19, que diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu quero chamar, amados, essa série assim de os 3 conselhos de Tiago. Primeiro deles, ele diz assim: todo homem. Ou seja, não é alguns homens, né? Não é um conselho para esse ou para aquele, não. Ele diz todo homem, todo homem de Deus. Ele está dizendo o quê? Todo homem, toda mulher. Ele diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. E, queridos, como eu disse, ele traz 3 conselhos assim que vão nos tornar numa pessoa, irmãos, muito melhor diante dos outros e de Deus. E o primeiro conselho deles, irmãos, ele diz: todo homem seja pronto para ouvir. Amados, como eu preciso crescer nisso, irmãos. Aprender a ouvir. O que implica em pronto, né, irmãos, para ouvir? Eu vejo assim, querido, que implica numa questão de espaço, sabe, de tempo. Aquela pessoa, irmãos, que ouve, sabe? Você já viu assim, querido, que na maioria das vezes nós queremos falar. Há uma necessidade, né, irmãos, muitas vezes em nós de falar. Nós queremos nos expressar, a gente quer dizer, a gente quer falar o que a gente pensa. Mas a palavra, querido, diz que a primeira coisa, irmãos, ainda antes de falar, eu preciso aprender o que, irmãos? A ouvir. Querido, você quer ser uma pessoa sábia, irmãos? Aprenda a ouvir. Por quê, irmãos? Quando eu não tenho esse cuidado, irmãos, eu sou uma pessoa que tira conclusões precipitadas. Eu acabo, muitas vezes, fazendo juízos equivocados na minha vida. Por quê, irmãos? Porque eu não me dei o direito de ouvir totalmente. Eu não escutei totalmente. Segunda coisa, irmãos, ele diz assim: pronto para ouvir. Segunda coisa, tardio para falar. Há um processo crescente aqui, irmãos. Primeiro eu preciso, sabe, estar pronto para ouvir. Eu preciso ouvir primeiro, antes de tecer qualquer juízo. Eu preciso ouvir. Segunda coisa, tardio para falar. Irmãos, como eu disse antes, parece assim que há uma necessidade urgente de que eu preciso me expressar. Eu tenho que, sabe, emitir a minha opinião sobre determinada coisa. Se eu não emitir, sabe, irmãos, e a palavra diz que eu preciso ser, para ouvir, irmãos, preciso estar pronto. Agora, para falar, querido, eu preciso aprender, vou usar a expressão bem clara, eu preciso aprender a ficar quieto, irmãos. Eu preciso aprender a ouvir as coisas, sabe, condicioná-las dentro de mim, ouvir, sabe, pronto, como diz aqui, tardio para falar. Irmãos, palavras elas destroem, irmãos, palavras elas matam, elas terminam com pessoas, irmãos, elas terminam com amizades, elas causam problemas, irmãos, elas, por falar, irmãos, o pastor Luiz ainda citou dias atrás, né, irmãos, Deus sabe tudo que eu penso, mas o diabo, irmãos, sabe tudo que eu falo. É muito forte isso, irmãos. No momento em que eu falo, eu libero algo da minha boca. E aí então, amados,
eu estou dando legalidade, eu estou assumindo aquilo que eu falei. Então o conselho de Tiago, ele diz: seja tardio para falar, seja sábio, espera. Não seja precipitado, angustiado. Não, calma, espera. E por fim ele diz assim, né, irmãos? Tardio para se irar. Irmãos, esse é um aspecto, né? Se a coisa acontecer nessa ordem, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, irmãos, o que na maioria das vezes acontece? Determinadas situações, irmãos, no âmbito de relacionamentos, e nós somos seres relacionais. Deus nos fez relacional, nós nos relacionamos com as pessoas. Esse é um propósito de Deus. Mas, irmãos, eu preciso aprender a me relacionar, porque vai haver, irmãos, muitos atritos, muitas situações mal entendidas nesse processo de igreja, de relacionamento, irmãos. E no momento em que eu sou rápido para mirar, irmãos, a ira, irmãos, aqui, olha, é interessante o que ele diz, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Há uma ira, querido, do homem aqui, há uma ira que é natural, há uma ira que é carnal, que é daquela velha natureza, irmãos. Se essa ira, irmãos, se eu não aprendo, amados, a controlar, a administrar essa ira através da palavra, do Espírito Santo na minha vida, irmãos, eu posso fazer estragos irreparáveis, irmãos, na vida dos outros e na minha vida, nos relacionamentos. Por quê, irmãos? Porque eu mirei. Às vezes eu não ouvi a história direito, eu não ouvi todos os lados, irmãos. A coisa chegou para mim de maneira não clara, irmãos, ali dúbia. Eu já me expressei, eu já fiz questão de falar, de emitir o meu juízo. E por fim, né, irmãos, eu me dei um direito de mirar, sabe? Às vezes eu compro, irmãos, uma história que nem é verdadeira, eu compro da boca de outro, eu já miro, irmão. E tudo isso prejudica no quê, irmãos? Nos meus relacionamentos, com quem? Com o próximo. E a Bíblia diz, querido, que se eu amo a Deus, amado, eu preciso amar o próximo. E amar o próximo significa se relacionar com o próximo, irmãos. E o texto seguindo, né, irmãos, ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, de repente você ouvindo isso tudo que eu falei, você chegou a um diagnóstico assim: pastor, eu sou assim, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa que se expressa, que não escuta, que fala o que não devia. Irmãos, isso é a tua velha natureza se manifestando. Irmãos, como corrigir isso, querido? Acolhendo com mansidão a palavra em vós implantado. O que é implantado, irmãos? A palavra de Deus precisa vir para dentro de ti, irmãos, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, você não pode, sabe, se você identificou que você é esse tipo de pessoa, irmãos, que tem grande dificuldade na área dos relacionamentos, porque fala demais, porque se ira, se você identificou isso, irmãos, se humilhe diante de Deus, peça ajuda, diga a Ele que você quer mudar, sabe, que sujeite essa velha natureza diante de Deus, sujeite esse temperamento, irmãos, não controlado pelo Espírito Santo, sujeite isso para quem, irmãos? Como diz aqui, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Irmãos, depois mais adiante, Tiago usa a analogia de um espelho, como um homem que olha no espelho. Irmãos, eu preciso me olhar no espelho, irmãos, e ver, querido, o que não está de acordo com a palavra de Deus na minha vida, e tomar uma posição. Eu não preciso continuar assim. Eu quero mudar para que eu seja melhor no meu relacionamento com o meu próximo. Irmãos, que você seja essa pessoa sábia que constrói, irmãos, e não uma pessoa tola que derruba. Que a gente tenha os relacionamentos saudáveis, irmãos, que fique um rastro atrás de nós, irmãos, de pessoas abençoadas pelo que nós somos diante de Deus, irmão. Que Deus nos ajude, querido, a ser esse tipo de pessoa que Tiago está falando aqui. Deus te abençoe, querido.